Antes sequer de começar nos moldes habituais, coisa que nos entristece enquanto oleiros e ouvintes e seres razoavelmente humanos, faço menção ao vento lá fora, isto é o elefante na sala. Eu não vou retirar o elefante da sala. Eu construí a sala, endividei-me um sofá próprio para paquidermos, deixa de estar aí. Nós temos de nos habituar a conviver com a estranheza, com o insólito. Fito o elefante e digo-lhe numa linguagem só nossa: eu tenho uma tromba maior que a tua, e esta tromba é figurada. Ele ri-se e continua a ver o BBC Vida Selvagem. E ri-se muito, parodia os elefantes de classe baixa. Cá está o elefante elitista a fazer as suas no meio da sala. Cá estamos, mas eu quero referir é o vento lá fora pode introduzir-se aqui nestes sons vagamente humanos, as denominadas palavras, e vamos supor que em conjunto formam um sentido aprazível ou, no limite, é isso que o homem deve aspirar enquanto poeta autodidata ou um poeta da nova e da velha escola, deve aspirar que as suas palavras alcancem um estatuto de canto. Não sei se vamos chegar a tanto. E se rima é porque é verdade. Olha, para mim um poeta de improviso. O linguajar deste aedo. Olha, sou um bardo vindo dos tempos antigos com os colhões a dar. Isto não é um badalo, isto é uma lira. Vamos fazer disto uma lira. Enfim, agora entrávamos na esquina do Herbert Welder. Não vamos por aí. Essa pubis é uma lira? Não vamos por aí. Não é a pubis, que é uma palavra que também já não se usa. Aliás, já não se usa quase nada. Atualmente todas as palavras ficaram no bengaleiro. Nós servimos de meia dúzia de muletas, vamos para a fisioterapia da língua, mas não adianta nada. Já se passaram dias, meses e anos e eu não vejo esse vocabulário a andar confortavelmente. É um vocabulário sóbrio e ébrio ao mesmo tempo. Não sei como é que vocês já alcançaram tal proeza. Desfeito este incómodo, este elefante que permanece na sala, que é o vento lá fora, é demasiado vento, há demasiado vento. Um vento, eu percebo a redundância, esta tautologia, o vento lá fora, mas eu não quero deixar de fora, perdoe-me o mamarracho linguístico, a possibilidade do vento entrar-me em casa. Ele viola-me, pois ele não lhe deu o consentimento de entrar. O vento, sem fazer alarde, é superior ao vampiro. O vampiro ao menos bate à porta e pergunta se pode entrar. Eu digo que não e ele volta no outro dia. Mas há um dia que um gajo está com carências afetivas e repara naqueles dentes belos. Nunca há um vampiro com dentes podres. E eu vejo-me à rasca para marcar uma consulta no dentista. Não conheço nenhum dentista que abra à noite. E se abre à noite, se vocês conhecem, se têm esse conhecimento, eu conheço um dentista que trabalha em horário noturno. Olha, este é dedicado a vampiros e eu não vou lá. O que eu quero trazer para cima da mesa, além do meu penduricalho, que é um salpicão do Baixo Alentejo, isto são palavras da minha avó que eu não contesto. E eu gosto muito da vossa audácia ao entrar neste podcast tão deslocado do habitat. As vossas orelhas habituaram-se a um patuá muito distante deste, servido em doses generosas, mas microdoses de profundidade. Vocês gostam de absorver microdoses de profundidade e dizem-se, ui, profundo, que é uma profundidade que se faz assinalar. E eu desconfio, e outros antes de mim desconfiaram, e outros depois de mim não vão desconfiar, porque nós somos uma sociedade mancamente cínica, desconfiamos, mas também não temos força para desconfiar. A fatiota de cínico calha-nos bem, mas depois, enquanto praticantes, somos meio tantãs. Acreditamos no universo e desconfiamos do próximo. A não ser que o próximo seja o universo. O universo bate-nos à porta e opa! Não sei se cabes por esta porta. É o que eu digo em certas situações, mas não calha falar. Espero que o vento não se intrometa. O vento pode ganhar ares de lobo mau e derruba-me a casa, que eu sou um porco pouco privilegiado, sem privilégio. Sou um porco sem lugar de fala. Ele derruba-me a casa e eu dou-me conta, afinal não sou o terceiro porco. E ele dá-me uma facada, que é um lobo da nova geração. Antes de morrer, sirvo de porco mielheiro. E é lá que nós depositamos as nossas esperanças.
Espero que o lobo mau veja em mim um porco alheiro e me guarde numa estante ao lado dos seus bíbelos. Estamos prontos para começar? Começa aqui. Olá! Sejam bem-vindos a mais um podcast chamado Túnel do Vento, conduzido por esta figurinha roliça de intelecto magro, ao contrário deste corpanzil que podia figurar sem destoar no Museu de Paleontologia ao lado dos maiores dinossauros, ao contrário deles, e isso já foi apontado por cientistas e por avós de todos os quadrantes, mais à esquerda ou mais à direita. Este rapaz está frondoso de carnes, ao contrário deste T-Rex ou deste Brachiosaurus. Isto não te vê nos livros. Pois, é por isto que eu aconselho este podcast e 9 em 10 dentistas também. E o outro vai aconselhar porque eu estou em vias de o subornar. Ele disse-me, eu sou insubornável no tocante aos podcasts. Tu não me conheces. Esta língua é polivalente. E eu valentemente trar-te-ei para o lado bom... Não, o lado negro da força. Este é o lado negro da força. É uma espécie de Newton negro. Estudos africanos da física... Não, estou a brincar. Uma imagem mental de um quadro de Bruegel em que um gajo está como uma cobra. A cobra está... Caraças, quer-me escapar e está um gajo a nadar e um gajo com um leque. Pronto, aqui já estou a ver a imagem. Mentivos, estava a dizer que esta parte sabia, recordo-me de certas frações deste quadro, corre ele várias vezes e depois há um gato a quem um cavaleiro. Isto é uma imagem, não vou esticar, já o fiz, posso regressar a ela e encontro sempre novas coisas. Vou só frisar este detalhe, há um cavaleiro com uma armadura daquelas tipicamente de é só chapa, um gajo tem de ir para o crossfit a levantar pneus e puxar pneus de um lado para o outro e sim, mas o que é que estás a fazer? A roda não se foi inventada para isso. Cansaço mover a roda foi mesmo para o contrário, evitar o cansaço estapafúrdio do homem. Mas o que é que sucede? Está um gajo e, entretanto, o vento assanhou-se. E é o vento com o cio. Está um gajo cheio de chapa, revestido a chapa, a tentar pôr um guiso num gato. O que é que depreendemos daqui se estivermos sóbrios? Há a possibilidade do gato lhe dar umas patadas, que é como quem diz, a esquartejá-lo. Só que o que é que sucede? Este rapaz tem a cara desprotegida. E onde é que o gato gosta de fazer as suas? Onde é que ele gosta de fazer obra? E aqui não vamos separar a obra do artista, porque o gato, já desde o tempo do Antigo Egito, é um animal que merece o nosso tempo, a nossa sala. Nós somos vassalos do gato. Gosto desta imagem. Um gajo teve que se armar todo para pôr o guiso no gato, para evitar sequelas. No entanto, deixa a cara desprotegida e é onde o gato vai fazer os seus riscos. Desenhar os petroglifos de felino. Acho que já fiz a apresentação. O que é que magoou o coração do menino? Nada, pouca coisa. Eu quero referir um assunto que não tem sido referido até porque nem chega a ser um assunto. Vamos recuar, fazer aqui uma ligação como se fôssemos criativos, se fôssemos um Leonardo da Vinci do ecletismo verbal. Um slogan que foi trazido a toque de caixa, segundo o qual Leiria não existe. E eu não sei se Leiria não existe porque não fui a Leiria nem faço tensões de ir a Leiria. Não há assim nenhuma razão que me leve a Leiria. Pode eventualmente acontecer, mas eu não acordo, nem me deito, nem ressono a pensar em Leiria. Suspeito que a minha vida passa bem com a existência ou com a inexistência desse local. Supostamente uma cidade, se bem que, se não existe, ser cidade ou aldeia é igual ao litro. Isto tudo muito bonito. Há quem diga, pessoas da minha confiança, residentes em Leiria, eu resido num sítio que existe. Logo, é capaz de existir. E eu não consigo refutar porque apanho-me em horário pós-laboral e depois de sair do trabalho não entro cá em filosofias. Mas qual é a minha achega? Estou em crer que Leiria existe. Não há razão nenhuma para não existir e eu até contraponho. Eu não sei se Leiria existe ou não existe, mas eu acho que encontrei algo que ainda existe menos que Leiria. Mas se não existe, como é que existe menos? Eu acho que Portimão é que não existe mesmo. Eu fui a Portimão e era uma cidade à qual eu ia com vista. Aqui não sei se é com um tom pedante, mas é pedante e não é. Eu vou explicar. Ia comprar livros e o homem vai a uma cidade comprar livros. Vamos pôr o contexto. Coisa que tem sido relegada para os bastidores do discurso. Falamos assim à queima-roupa. Vive num sítio chamado Algarve, habitado
pelos autóctones, por turistas. O turismo é muito bom, como ouvi há pouco a dizer num café, é um motor da economia, exatamente, está tudo estrafegado. Enfim, não vamos falar com pessoas que acham que cardumes de pessoas vestidas de camisas com padrões é a solução para a região. Isso são outras questões. Eu ia com vista a comprar livros porque não há muitos sítios, chamadas livrarias, no Algarve, não abundam. Havia perto da minha casa, entretanto essa Bertrand fechou, e gostava de ir a Portimão porque reunia dois sítios. Um era a Bertrand, que era um dos poucos sítios onde a Bertrand existe, agora só existe em Faro, até ver. Há duas, mas uma está em estado periclitante. Suponho que resistirá daqui a alguns anos uma única num centro comercial. Até ver, às tantas também desaparece. Isto é um ponto onde é que eu queria ir a Portimão, porque tinha essa livraria que até com uma seleção ligeiramente generosa para os moldes. Não há nenhuma livraria de autor. Em Lisboa também estão a desaparecer. À escala seria expectável que ou houvesse menos ou não houvesse. Seja como for, isto também expõe aqui uma fragilidade cognitiva quando chega a homenagem de poetas ou escritores da região. Mas não sei se vou aí, queria fazer essa ligação um dia qualquer, seja neste podcast ou noutro. Voltando a Portimão, eu ia com vista a ir à Bertrand e depois havia um alfarrabista generoso. Não com critério, é um alfarrabista o que viesse ele punha lá, mas generoso, dentro dos moldes da região e mesmo fora da região. Houve um em Faro, eu nunca fui a esse, só se fui há muitos anos, já não me recordo bem, quando fechou. O que é que eu posso dizer acerca disso? Nos dias que seguiram essa notícia até foi dado nos jornais nacionais, falo imprensa, mas nos regionais. Nesta e nesta data, o alfarrabista vai abrir as portas e quem entrar leva o que quiser. E, segundo sei, as filas eram enormes. De repente, pessoas que até então tinham a certidão de Homo sapiens tornaram-se uma espécie de abutres literatos. E rapinaram tudo. Aquilo que se viu nas pandemias e no dia do apagão, há uma propensão para o Homo sapiens se tornar Homo assambarcador. Há muitos filósofos, sociólogos, o Homo ludens, o homem não sei quê, o homem do telefone, o Homo não sei das quantas, mas eu acho que é o Homo assambarcador. Isto é a cena que nos define, principalmente em Portugal. Nos outros sítios, não sei, mas daquilo que eu tenho visto, parece-me que é um título que se adequa. E essa imagem, que eu vi uma ou outra fotografia, mais a consequência, as estantes, de tal forma depauperadas e estragadas, o afã de retirar o recheio de um sítio de onde normalmente ninguém ia, dispõe aqui qualquer coisa, não há leitores no Algarve. E a partir do momento que se diz que se vai oferecer, aparecem oportunistas de todo ao lado, assambarcadores com vista a vender, se bem que vender aqui no Algarve, é claro que depois há outras formas, não é necessariamente de vender aos algarvios, podem vender ou LX ou variantes, há forma de escoar isso, seja como for, um sítio com um acervo gigantíssimo. Falando no de Faro, mais de 50 mil livros, ou seja, algumas bibliotecas não têm esse valor, às vezes uma boa biblioteca tem metade, era mais que um armazém, não sei se ele disponibilizou todo o armazém com vista ao rapinanço, seja como for, era um sítio que não era muito visitado, tal como é expectável numa livraria e mais numa livraria no Algarve. O livro às vezes suscita no outro uma espécie de estupefacção, como se um arqueólogo ao escavar encontrasse um objeto que nunca tivesse visto. O que é isto? Isto não é uma caneca. De um momento para o outro que se abre as portas com vista ao rapinanço, toda a gente é um leitor e vamos por aí afora. Estes movimentos contíguos à leitura, à figura do leitor, que parecem ser irmãos, mas de facto expõem a fragilidade ou a escassez de leitores. Este é um exemplo que acontecia nas primeiras edições dos livros do Herbert Welder. As edições de poesia eram 2.000 exemplares, vamos supor. Não há 2.000 leitores de poesia, nem 200 às vezes. E às vezes são os poetas que leem, às vezes nem leem. Comprei uma espécie de tráfico, a trânsito de influências ou de influências, pois às vezes têm vindo a ficar sobrepostas estas duas ideias. E basicamente são livros que passam de mão para mão e às vezes não são lidos. Vão diretamente para uma estante e ficam lá a ganhar pó e um dia serão encontrados por arqueólogos analfabetos, pois vivemos numa era em que ninguém lê, o analfabetismo fará a escola. Piadinha,
Por onde é que nós vamos? Também não há 2.000 leitores. Numa sociedade ligada à razão, vou tentar ser o mais inocente possível. Livros interessam a leitores, supondo leitores de poesia, e não há 2.000 leitores de poesia. Seria expectável que essa edição não se escutasse ou levasse um tempo infindo a desaparecer. Essas edições desapareciam no primeiro dia, no segundo dia, e edições com uma tiragem anormal no que toca à poesia, e até anormal no que toca a qualquer género, tendo em conta o Portugal atual. De onde é que estes leitores apareceram? A tese otimista: não há 200 leitores de poesia, mas há 2.000 leitores de Herbert Welder. Percebo o fascínio destas leituras, que muitas vezes, eu parece que estou a parodiar isto, mas estas leituras por vezes existem. Não sejas negativo, esta hipótese, como nós não podemos aferir realmente a realidade, lançam estas hipóteses. Mas são hipóteses de alguém que está numa bolha muito afastada. Não dá de caras com a realidade tão facilmente. Afastou-se tanto que vive numa espécie de simulacro da realidade. E o que acontece no caso do Herbert Welder, e aconteceu e já está documentado, pessoas compravam, e o que aconteceu com o livro de Servidões, compravam vários exemplares para depois pôr logo na candonga, ganhando, supondo que eram vendidos, o livro era comprado, supor, a 20 euros, começavam a ser vendidos 100 euros e por aí fora. Era um negócio da China. A poesia realmente tem valor. Isto para chegar onde? Agora, voltando para Portimão, havia esse alfarrabista, era sobretudo estes dois pontos. Ia à Bertrand, verificar se tinha chegado algum livro do meu interesse, comprava, e depois ia ao alfarrabista e falava com o alfarrabista, que é sempre uma... Para quem gosta de livros, isto pode parecer redundante, mas às vezes é o tipo de tautologias que já estão demasiado enterradas na memória. Vivemos num tempo de ecos, por vezes é preciso recordar o óbvio. Para quem gosta de livros, é fascinante falar com outra pessoa que gosta de livros. E os assuntos, os temas, as opiniões podem ser de tal forma divergentes, mas isso não é impeditivo. Na diferença criam-se bons diálogos. Criou-se aqui também uma tendência que é preciso convergir em determinado... Não é preciso convergir em nada. Cada um traz o seu arsenal e vamos falando. Eu gosto mais disto e daquilo, porque não é tanto esse juízo mínimo do gosto ou não gosto, mas é gosto porque isto e isto em relação àquele outro. Qual é a teia? Qual é a teia de relações que determinado livro estabelece? Seja connosco próprios, as nossas leituras, seja com a própria tradição da literatura. Também não era o caso, que é uma coisa que eu tenho vindo a notar. Eu nunca tive essa experiência e quando estava em Lisboa nunca estabeleci relações com livreiros. Não tinha dinheiro suficiente para andar a comprar muitos livros. Reduzi as minhas vontades. O meu único vício são os livros. Pouco dinheiro que tenho é para lá que eu envio, como se fosse para outro país. Está aí. De facto, a literatura é outro país. Tenho vindo a notar, não por experiência própria, mas por testemunhos alheios, por testemunhos de outras pessoas, que antigamente a figura do livreiro era alguém que, num trabalho de paixão, e a conversa seria sempre uma conversa enriquecedora. E eu agora esqueci, mas tive uma de uma livraria que, no contexto de um festival literário que houve aqui no Algarve, trouxe algum do seu catálogo aqui. E o livreiro realmente era uma pessoa apaixonada pelos livros e tivemos, ao comprar um livro, ele aconselhou-me outro e depois às tantas estivemos a conversar 1 hora e tal sobre os livros e sobre as esferas que orbitam à volta deste tema que para muita gente não quer dizer nada, mas para mim é o fulcro da minha existência. Nós vivemos nesta sociedade em que é tudo descartável. As empresas, as marcas funcionam à base de um guião com vista a que essa pessoa... Se estiver, cumpre os preparos da empresa, mas se for embora, outra pessoa entra, lê o guião e faz os mínimos, mas ninguém sabe exatamente o que está a fazer, ninguém se interessa e, no caso dos livros, é muito difícil nos moldes atuais alguém pagar à altura. Para saber muito de livros é preciso estar em contacto com os livros. Como o trabalhador comum é assoberbado com mini-tarefas e micro-tarefas, e mesmo em bibliotecas eu vejo bibliotecários que, ora, não se interessam por livros, ora estão assoberbados por microtarefas e, entretanto, puxando aquelas figuras de escritores bibliotecários que encontrarem na profissão de bibliotecário um escape para lerem. Parece um escape, mas esse é o bibliotecário que eu queria encontrar. Alguém com um apetite voraz pela literatura. É essa a pessoa que saber-me aconselhar dos contactos que eu tenho em bibliotecas. Por vezes é como se falasse outra língua. Certamente conhece ali uma esfera muito reduzida de best-sellers, mas fora isso, e até o catálogo de algumas bibliotecas mereciam ser alvo de estudo,
o jogo de bastidores que certas editoras há bibliotecas com um catálogo antigo não é um fator ultra negativo, porque a maioria das coisas está no passado. As novas compras, as novas aquisições para o catálogo da biblioteca vão num sentido, quem é que faz essas escolhas? Com base nessas escolhas percebemos também o que é que as pessoas eventualmente querem, se é que querem. Pode haver o caso de estarem a entrar livros de pouca qualidade na biblioteca e esses não serem lidos. Com base em quê? Com vista nos números. Se este é best-seller, logo haverá pessoas para ler, logo queremos tê-lo na biblioteca. O best-seller na biblioteca não faz sentido. A biblioteca é um sítio que deve preservar documentos, neste caso livros, e o best-seller não se aguenta no tempo. O best-seller é muito lido durante uma faixa de tempo muito curta e depois nunca mais é lido. E isto acontece com os livros. Vemos mesmo nas livrarias, um best-seller tem o valor que tem, envolvidos 2 ou 3 anos, às vezes está a 2 ou 3 euros. Ele só tem impacto naquela janela muito curta de tempo porque está ali alicerçado numa máquina de propaganda que o atira para a frente de milhões de olhos. Ninguém vai ler um best-seller de há 10 anos. Ninguém. Houve clássicos que foram best-sellers, mas aí também entra o que se lia antes e o que se lê agora. Uma fome enorme por policiais. Dentro do pouco que se lê é o género, e depois há aquele género de eterno jovem, que aquela literatura mais comestível, a literatura propriamente dita, aquela com maiúscula, não entrando na pose de pedante, mas aquela literatura que fez as provas, cumpriu os mínimos olímpicos, e se tivéssemos que apostar, esta tem os critérios para passar o crivo do tempo, não quer dizer que o passe. Muitas obras fabulosas que na altura críticos com miolo avantajado disseram isto vai-se aguentar e não se aguentou. Era expectável que uma biblioteca tivesse todo o interesse em organizar as coisas e não uma espécie de mexórdia, tudo ao calhas, nem alfabeticamente, nem por géneros, nem por nada. Não vou dizer a biblioteca em questão, até porque podia fazer uma espécie de roteiro. Eu conheço 4, 5 bibliotecas em várias localidades no Algarve. E cada uma delas tem calcanhares de quilos bem notórios. Mas fui a uma recentemente que, a nível de organização, eu nunca tinha visto aquilo. É ao calhas. E eu às tantas pensei, será que tem aqui qualquer coisa que não é vista na biblioteca, do género? Às tantas organizaram, como se fosse uma influencer, organizaram os livros pela cor da capa. Mas nem isso. E depois via-se um livro do Saramago, ou melhor, os livros do Saramago em várias estantes. E às tantas eu começo a pensar, foi alguém que se calhar já ninguém lê, não é? Se calhar às tantas ninguém lê. Se ninguém lê, nem vale a pena organizar, não é? A biblioteca é mesmo, expõe mesmo a nossa relação com o livro. Se sairmos da biblioteca, podemos ingressar em fantasias. Lê-se mais, olha a juventude, lê-se mais, etc. Vai por aí. Na biblioteca, nós estamos completamente desligados dos livros. E chegando a Portimão, eu acho que Portimão é uma bela imagem do Algarve. Deixou morrer tudo aquilo que tinha que ver com livros. Alfarrabista, a Bertrand. E depois tem um paliativo, que entramos num sítio que eu não sei se vou explorar muito. Todas as câmaras ou todas as instituições, sejam elas privadas ou não, porque as privadas agora também querem dar uma imagem, seja relativamente que estão a atuar. O nosso século é uma montanha que está farta de parir ratos. Um rato atrás de outro. Vocês estão num campo e estão a ouvir uma montanha a gemer. Está a parir outra montanha, ou um montinho pelo menos. Mini paisagem. Não, é um rato, outro rato. No mercado de Portimão, há uma espécie de parafernália que dá-vos sinais, dá-vos uma espécie de ensaio, como que vos prepara para algo que nunca chega a aparecer. Dá a ideia que vocês vão ver uma iniciativa do caraças relativamente à literatura. Os degraus estão pintados, há versos de poetas, Camões, Sofia, etc. Há uns placares à volta com cenas, com frases quase como que geradas por ChatGPT, mas relativas à literatura. E queres ver, eu que nunca tinha entrado no mercado de Portimão, tu queres ver que há aqui algo que eu nunca vi e uma espécie de banca que pode ser modesta de livros. E o que é que há? Há uma espécie de tronco com meia dúzia de livros e a escassez é aflitiva. Não há critério nenhum. São livros que não interessam mesmo ao leitor, o pior critério à face da terra. É entulho sob a forma de livro, numa árvore, e depois tem para ali umas merdas, o marketing da iniciativa, e é isto.
E esta é a grande iniciativa que há um alarde do caraças ao vocês entrarem no mercado, pelas escadas, pelos degraus. Ui, esta iniciativa, você vai ver esta iniciativa. E de repente, são meia dúzia de livros que, sem interesse, acho que não há nenhum em português, sobretudo em alemão, depois vários autocolantes e não sei o quê, uma iniciativa da Câmara. E é isto, o retrato da cultura em Portugal. Um alarde do caraças lá fora no mercado. Vocês estão a subir e de degraus, uns versozinhos, porque nós somos uma espécie de página de Instagram de poesia. É um versozinho aqui e ali. Nós vemos a arte como uma cena estética, de pendurar, não é? De pendurar um quadrinho, mas também não pode ser uma Guernica, tem que ser uma coisinha tipo Mondrian, uns quadradinhos sem arestas, tem de ser entendido no sítio certo. Não sejam literais, não levam uma chapada no focinho. Cartaz em todo ao lado a fazer menção que a literatura é boa e é não sei quê, as vantagens de ler e o leitor não sei quê destaca-se em relação aos outros, chegam ao sítio propriamente dito. Vocês pensam, não, há aqui um portal qualquer, há aqui uma parede invisível pela qual eu tenho de passar para vistoriar aquilo que me prometeram. Não, há um troncozinho que foi levado lá para cima, uma árvore decrépita que está carregadinha de simbologia. Se o pessoal construiu isso, tivesse lido poesia, meia dúzia de livros sem critério e autocolantes com fartura, porque nós temos de mostrar que fizemos alguma coisa. É o Algarve, a forma como nós vemos a cultura. Sim, como vemos a cultura, mas mais como vemos o livro. O livro é uma cena, não é? Uma cena de passagem. Gostamos da aura. Isto exibe todas as nossas fraquezas cognitivas em relação à literatura, à leitura, ao livro. Gostamos da aura, porque uma pessoa que lê, e é isso que dizem os pósteres à volta das escadas e os versos e etc. Tem em mim todos os sonhos do mundo. Coitado do gajo que escreveu isso, eu nem vou dizer porque nem merece. Tem em mim todos os sonhos do mundo. Pessoa, o amor na garça ver, outro, Camões, depois um verso de Sofia. Depois chegamos ao sítio propriamente dito. Prometeram-nos ao longo das escadas, que também, mais carregadinho de significado, nós estamos a subir ao cume. A literatura é difícil, é passo a passo. Chegamos ao cume, onde nos devia ser revelada a sabedoria, um oásis de sabedoria, nada. O que é uma árvore seca. Se visto por este lado, lindo, lindo. Há uma carrada de pessoas que têm de mostrar trabalho, só que não se interessa muito por aquilo que têm que fazer, e às vezes não há fundos, às vezes não há vontade, às vezes não há nada. Faz-se umas merdas, também ninguém vai passar ali e olhar. Faz-se umas merdas, mas é preciso fazer alarde que se fez. Fotografa-se junto aos cartazes, não se pode fotografar junto à obra propriamente dita, porque ia destoar. A cultura em Portugal é isto. Agora, dando o salto Portimão, apanhei um choque porque não ia a Portimão há vários anos. É uma cidade fantasma. Todos os edifícios estão abandonados. Cidade fachada e no pior dos sentidos. Até as fachadas dos edifícios estão em ruínas. Edifícios atrás de edifícios, ruas atrás de ruas em que está tudo a ruir. Lojas fechadas. Eu nunca tinha visto. E eu andei por Lisboa, vivi por Lisboa na altura do Passos Coelho e era como se num dia as lojas estavam a funcionar, no dia seguinte metade da rua tinha desaparecido em termos de comércio. Eu nunca tinha visto nada sequer parecido a Portimão. Mesmo nos sítios espectáveis, são turísticos, perto da água, até esses estão fechados. Certamente há zonas de Portimão, eu não fui para a zona dos bares, possivelmente há uma ou outra zona mais movimentada. Mas grande parte da cidade não existe. É uma cidade devoluta. E fechamos com uma coisa. Fui sem querer, fui ao Museu de Portimão aí por querer, mas depois fui sem querer porque nesse dia havia uma inauguração de uma exposição em homenagem ao poeta Nuno Judice. Qual é a minha relação com o poeta Nuno Judice? Li a obra toda, gosto muito de alguns dos livros, sobretudo os iniciais. Quer-me parecer que é muito repetitivo no que toca ao ofício. Quer-me parecer que é uma poesia muito rente à prosa e que nos melhores momentos aproxima-se, quanto a mim, isto é o que eu tenho de memória, do Herbert Welder, mas aproxima-se na medida em que parece um epígono. E isto é muito redutor, tinha que desdobrar, pôr as entrelinhas. Gostei nos melhores momentos. Há 2 ou 3 livros que eu gosto muito, pelo facto de ser prolixo. O poeta em questão, Nuno Judice, houve ali um momento, eu não li os últimos 2 ou 3 livros. Pode ser rebatível, mas guardo com algum espanto 2 ou 3 livros e possivelmente se fizesse agora uma recolha mais depurada. Falta isso em relação à obra do Nuno Judice. É tão extensa que é preciso fazer uma espécie de súmula, aqueles que realmente interessam. E por vezes reunir aqueles que realmente interessam num único livro abre. Eu acho que já falei aqui, há 2 tipos de poetas que quando reunimos a obra
os livros que lá estão desdobram-se noutros e há outras que os livros se anulam. Ao juntarem 10 livros, vocês dão-se conta que ele escreveu apenas 1 ou 2 livros. E há escritores, há poetas que, ao reunirem esses mesmos 10 livros, percebem que aqueles 10 livros revelam outros livros nas entrelinhas. Entre um livro e outro, é como se o anterior desse uma leitura ao posterior e vice-versa, e aqueles 10 livros dão origem a 50 livros. É impressionante quando vocês já leram a maioria dos livros separadamente e leem por, sei lá, ou porque vos ofereceram um livro e leem a obra toda de seguida e de repente o livro abre-se, não é? Ganha páginas e aquilo que já era um calhamaço, aquilo torna-se uma espécie de ocupa uma prateleira toda. Vocês já nem têm lugar para aquele livro, é tão grosso que já não têm lugar para aquilo. Outras vezes é um livro de 500 páginas, vocês começam a ler e chegam ao fim, é só um livro de 20 páginas. As outras 400 e tal, já não me recordo o número que disse inicialmente, para encher, são enxumaços vocabulares. Voltando à apresentação do livro que eu vi sem querer, porque deu-se no dia em que estava lá a visitar o museu, e o Museu da Conserva é um museu engraçado. Eu recordo-me de ter visto quando era puto numa viagem de estudo. Há ali qualquer coisa que rapidamente... É aquilo que acontece com a Ilíada, que outros já falaram sobre a Ilíada e outros poemas antigos. Aquilo que era principalmente um relato de acontecimentos que, ao serem musicados, podem ser um bocado do terreno de realidade, mas o propósito não é que aquilo seja metáfora de uma ponta à outra. No entanto, com o passar do tempo, aquilo que era um registro, vamos dizer de forma grosseira, jornalístico, passa a um registro metafórico. É um pretenciosismo poético, mas eu acho que pode acontecer isso a algo que pertencia à realidade. Aquela indústria da conserva que ainda existe, mas noutros moldes, seria engraçado, uma espécie de maquete daquilo que é a indústria conserveira hoje e perceber o que é que mudou, processos. Eu acho que as mudanças de nome são muito eficazes para demonstrar a nossa relação a determinado fenómeno. E os nomes de antigamente são muito prontos a passarem por um registro metafórico. Zona de Descabeçamento é um título de um livro que podia... 2, 3 palavras, zona de descabeçamento, 3 palavras que sumarizam o século XXI. Ao sairmos de uma realidade que era palpável há umas décadas e nós, que somos de outra época, olharmos para aquilo rapidamente numa balança para regimes metafóricos. Aquilo que é um relato do dia-a-dia de antigamente, eu já só consigo absorver como metáfora. Evidentemente, consigo, por via da empatia, chegar àqueles dias. Mas aquilo que me entra mesmo é um regime de metáfora. Todas aquelas expressões ganharam espessura. Passam outro registro. É aquilo que acontece na Ilíada. Entendemos-las, aqueles versos, sobretudo num regime metafórico, que aqueles dias já não são os nossos. Evidentemente, a distância temporal da Ilíada aos nossos dias é muito maior que a indústria conserveira de Portugal dos anos 40, 50 e os nossos dias. No entanto, o mundo é completamente outro. Uma espécie de convite, não sei se aproveita muito mais por Portimão, mas esse museu eu aconselho a todos. E, entretanto, deu-se essa abertura, porque foi o primeiro dia, e apanhámos aquilo. Fui apresentado algo que eu conhecia e outros detalhes que eu desconhecia ou tinha ignorado ou tinha esquecido. Não sei se já presentearam uma inauguração de uma exposição de um poeta, e pode ser mas acho que de um poeta ganha aqui outra dimensão por aquilo que eu acabei de dizer, não há leitores de poesia. E todo esse ritual, que é um ritual propagável a outras esferas da arte e também outras esferas que nada têm a ver com arte, a esfera da pomposidade. Quando no diagrama de Venn a bola da pomposidade se cruza com a bola da arte, e neste caso a bola da poesia, cria-se aqui um microcosmos de pedantismo e de estar a falar sem saber, não sei se vou falar no podcast, mas sumariamente. Há um ritual que já foi parodiado pelos Monty Python de agradecer a este e àquele. Há 3 ou 4 figuras que estão a agradecer a este e àquele durante 30 minutos. Deu-se o caso de uma poeta, as figuras anteriores a mim já agradeceram a este e àquele, mas eu tenho de agradecer a este e àquele. Estão pessoas completamente enfadadas pelo tema, pois vê-se que não são pessoas cujo hábito é ler poesia. Eu estou a fazer uma leitura grosseira de ornitólogo de domingo, olhar para aves raras, mas estão ali porque fazem parte de uma corte. Há um tipo de pessoa que vem, sobretudo, de inaugurações. A inauguração é o pico da pomposidade e do oportunismo e da distância que temos em relação ao objeto homenageado. É um protocolo. E em cada testemunho chega um momento em que a pessoa, que pode ser
uma poeta mais ou menos conhecida, alguém relativamente à Câmara, quando chega realmente para falar do Visado, enquanto poeta, eles escudam-se em inanidades e falam numa ida a Paris, não sei o quê. Neste caso é o poeta Nuno Judice. Já tinha falado, agora não vale a pena estar aqui em incógnitas. E acho isto uma pobreza em todos os artistas, mas no caso do poeta, mesmo que ele fosse vaidoso, eu não conheço do ponto de vista biográfico, ainda que tenha alguns lamirés, pudesse ir para um lado ou para o outro. Mas o poeta, pelo menos em pose, ele tem uma relação muito fina com as palavras. Ele vai no sentido de dizer aquilo que não pode ser dito de outra forma. E vê-lo homenageado da forma mais distante possível da poesia, para mim isto é um sketch. Alguém que lutou uma vida toda para alcançar a melhor combinação possível de palavras para dizer isto e aquilo, após a sua morte, fazem uma homenagem daquilo que eles acham que é uma homenagem justa a um poeta, que muitas vezes a poesia está em legenda, mas isso é já outra coisa que também demonstra a nossa relação verdadeira com a poesia. É nestes momentos é que se vê a relação fina que o ser humano ou português típico tem com a poesia e mesmo pessoas de artes. Já vamos em havendo tempo para esse lado. Quando chega a altura de falar do poeta não conseguem falar do poeta enquanto poeta e não conseguem falar da obra do poeta. Esquivam-se, andam sempre por aspectos biográficos que podia ser do Mercier, não desfazendo do Mercier, mas não é por isso. Nós não estamos a homenagear a obra do Mercier. Estamos a homenagear a vida do poeta e o poeta, enquanto fazedor de versos, de poemas. Se o ofício do poeta é arranjar a combinação, arrancar frutos ao indizível e expressá-los, pela primeira vez, o invisível ou o impronunciável torna-se pronunciável dentro das limitações. É sempre uma assíntese. Daí que surge um poeta melhor e às vezes é só uma remontagem. Como disse o Galileu, nós só conseguimos fazer coisas novas com base em coisas já vistas ou ouvidas e andamos aqui a remontar e depois depende da perícia de cada um para que essa fusão se note ou é uma soldadura tosca. Seja como for, é sempre a procura de palavras, encontros improváveis entre palavras e dizer aquilo que não foi dito ou aquilo que já foi dito, dizê-lo de melhor forma. Qualquer um destes pontos não é cumprido nesta cerimónia. Familiares, pessoas ligadas ao aparelho da cidade em questão e poetas. Nenhuma dessas figuras consegue fazer jus ou sequer se aproximar àquilo que é um poeta. Se ninguém consegue chegar perto daquilo que é o poeta, eu não sei se estão a prestar uma bela homenagem. Às tantas é uma paródia. Ou seja, a homenagem devia ser paródia ao poeta. Paródia ao poeta. E depois entramos na exposição, que a nível visual, mais uma vez, a exposição, a homenagem revela exatamente aquilo que somos. Nós, quando somos obrigados a verbalizar, nós pegamos em lugares comuns. Ai, a poesia! Oh, a poesia! Não é? Quase como o Cesarini dizia. Entramos numa pose de infatuado, queremos dizer coisas que outros com prestígio disseram. Pretendemos socorrer-nos de um ou de outro lugar comum e passar despercebidos pelos pingos da chuva. Mas, quando não estamos sob os holofotes da crítica e não somos forçados a dizer seja o que for, aí é que estamos em estado selvagem enquanto pseudo-leitores ou analfabetos em relação à poesia. E o que é que se vê nesta exposição? O analfabetismo em relação à arte. Todas essas figuras, e algumas delas que pertencem à corte da arte em Portugal, da cultura em Portugal, da corte regional, o que é que se vê? A poesia nessa exposição é a legenda de outra coisa. O que há é a estética. É a arte só sobrevive pela via estética. E a poesia, mais uma vez, não é isso. É a luta contra isso. Poderá haver poesia notoriamente estética. Uma poesia de versinhos que ficam bem aqui e ali, não ferem a realidade, não põem em causa o mundo e o poeta e os vizinhos. Alguém que não eleva o canto para desfazer o marasmo, seja no discurso. As pessoas observavam aquilo tudo como isto é o que é, e não me apanhou desprevenido, mas vê-lo ao vivo, porque ninguém lê poesia. Era óbvio que dentro de uma exposição, pessoas que não estão habituadas a lidar com poesia, aquilo é tudo estranho. Parece um sketch, parece-me sempre um sketch. Faz parte de um ritual. De outra forma, aquelas pessoas não estavam lá. Tanto não estão que, fim da inauguração, ninguém vai lá estar. Aquelas pessoas estão lá para serem vistas com outras pessoas. Para serem fotografadas, são metralhadas. E aquelas figuras serão vistas ao lado de outras em revistas regionais, em jornais regionais, em páginas de redes sociais regionais. Eu estou ali, logo bebo do prestígio. E andamos a beber o prestígio um dos outros. Não há prestígio por si só. Se fôssemos à origem do prestígio, sabíamos que não existia. Mesmo na exposição em si, vemos que todas as artes, nomeadamente a pintura e a poesia, está tudo a reboque. E no caso do Nuno Judice, houve ligações com o Júlio Pomar, vários pintores,
o Rui Chaves. Eu percebo, ele muitas vezes, a poesia dele funcionava como legenda ou de um catálogo, como é muito comum nesses artistas de gabarito. No entanto, parece-me que se retirássemos aquilo tudo, essa espécie de performance em que a arte está à cavalita da outra arte, é como se a poesia subisse às cavalitas da pintura e a pintura também quisesse subir. E é este jogo em que é uma espécie de eu subo para as tuas cavalitas e depois sobe para cima de mim, eu depois subo para cima de ti, como se de repente esquecêssemos do chão e acreditássemos que cada vez fôssemos para mais alto. Mas continuamos com a mesma estatura e não sei se isso tem que ver com a real estatura das coisas. O beberete, que basicamente é o comes e bebes da elite, comi e bebi, valeu por isso. Petiscos da orelhinha de Van Gogh. Aquele gesto de apertar a orelhinha, mas aperta a orelhinha de Van Gogh. Arte. É fascinante ver uma exposição de poesia cheia, sendo que percebemos que ninguém se interessa por poesia ao entrar ali. São pessoas que querem ser vistas ao pé de outras e assim que acaba, os fotógrafos, toda a gente desaparece, o beberete, toda a gente desaparece e entretanto é uma exposição que há pouco estava apinhada e agora está às moscas. A poesia perderá sempre à gastronomia, seja comes e bebes, seja beberete. E estamos falados. Esta semana saíram algumas coisas, um Truque de Mentirosos com Afonso Paiva, um Cancan, um Avalanche, um poeta estagiário, não deu em nada, e por aí vai. Saíram algumas coisas, um Avalanche, e há de sair algumas coisas, tinha algumas ideias para cenas novas, mas enquanto eu não fechar alguns projetos, não consigo estar aqui a desdobrar-me mais. Por muito que quisesse, o dia só tem 24 horas, ainda que os empreendedores às vezes nos façam querer do contrário. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.